Deixa eu ver se iniciou a gravação, iniciando a gravação. Tá, beleza. Então vamos lá, deixa eu só ver aqui o PowerPoint. Ó, deixa eu só ver que eu tô com a lista aqui, que eu tô com o livro aberto, é mais fácil olhar aqui. Se vocês olharem lá no livro, tem, olha, é, transformar de Laplace, propriedades, tá? Propriedades de translação, isso também vai cair. A função delta de Dirac, que a gente com a convolução, né? Aí, hoje a gente vai falar de uma outra coisa já, que é funções especiais, equações. Esse daí a gente não vai, por enquanto eu vou tentar só mostrar para vocês, mas a gente não vai. Eu talvez dê aquela parte de resolução de soluções de equações diferenciais com coeficientes constantes. Eu vou falar dela hoje, mas é coisa simples, tá? É aplicar transformar de Laplace, tá bom? Então, até a seção, até a página, já falo para você. Só um instantinho. Propriedade, valor inicial. Não, é sistema de equações diferenciais ordinárias, não vai dar tempo. Cadê o negócio aqui? Um instantinho. Pessoal, olha, até a página 87, mas olha, é assim. Página 87 entre aspas, porque a parte de aplicações eu dei na lista para vocês. Então, assim, essa parte aqui, equações na página 85, equações diferenciais coeficientes constantes. Isso é importante, isso cai na prova, tá? É, tem uma parte derivada da transformada de Laplace, mas eu acho que não vai dar tempo de falar hoje. Mas precisa só aplicar ela. Talvez eu fale dela só um pouquinho, só aplicar para achar equações diferenciais, né? Tem uma parte de séries de potência, isso aqui vocês podem pular também. Expansão de séries porque não vai dar tempo, tá? É, então, série de potência não cai, só aquela parte de equações diferenciais coeficientes constantes, aplicação, tá? Isso daí vocês podem dar uma estudada lá. É, tem uma parte transformada de Laplace, funções periódicas aqui que eu não vou, que não dá tempo de cobrar, tá? Só se eu conseguir falar hoje, ela é bem curtinha, mas não vai dar tempo. Por enquanto fica que não dá tempo, tá? Se eu conseguir falar hoje, tudo bem. Essa daqui, funções especiais com equações com coeficientes variáveis. Essa daqui eu vou falar hoje, tá? Mas aí no final da aula eu digo para vocês que não tá, talvez a gente vai fazer ou não. Agora tem uma parte aqui, propriedade da convolução com transformada de Laplace. Essa daqui vai cair, tá? Então vocês estão marcando, não sei se vocês estão anotando, mas está gravado no vídeo. Qualquer coisa vocês dão uma olhada. Agora, a parte de aplicação, metabolismo, esse tipo de coisa, eu cobrei na lista, tá? Então, sistema massa-mola, essas coisas assim. O sistema massa-mola, se cair, eu já dou com a equação pronta só para vocês resolverem ela, tá? Porque aí faz parte da resoluções de equações diferenciais, tá? Se for, só aplicar a transformada de Laplace. A função delta de Dirac, isso aqui é importante porque usa a translação da transformada de Laplace, tá? Que é do capítulo 5. E aí, gente, o capítulo 4 aí sim, esse daqui, tirando essa parte de aplicação, tá? Para vocês deduzirem fórmula, isso eu não vou cobrar, tá? É, mas assim, propriedade integral da transformada de Laplace, é, propriedade de deslocamento no eixo T, essas coisas assim, eu vou cobrar, tá? Não sei se vocês estão anotando aí, mas está no vídeo. Qualquer coisa, depois vocês me perguntam no WhatsApp, tá bom? É,
Deixa eu voltar aqui. Abri um negócio aqui sem querer. Pessoal, depois vocês forem o semestre que vem, uma parte de vocês já quase terminando o curso, tá? Quem não for, eu vou dar outra optativa. Quem vai precisar de optativa, por enquanto só tá a Yali e o Cássio, né? O Matheus, eu nem sei se está aqui. Depois o Matheus, se ele entrar, eu falo com ele. Que vai ser, na verdade, para quem fez esse curso aqui, vai ser tranquilo, porque é EDP, mas é a parte de EDP que a gente já fez. Eu fui ver a ementa do curso, é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, tá? Então, se vocês quiserem continuar, alguém que for ficar aí, né? A maioria de vocês ou está terminando o curso ou vai se formar. Por exemplo, o Elton vai se formar, o Vitor vai se formar, tá? A Ana falta pouca coisa. Enfim, depois a gente precisa conversar, né? Enfim, os outros aí. Eu não sei se vocês entenderam, se depois vocês quiserem perguntar no WhatsApp, a gente marca certinho as coisas, mas é assim. O primeiro capítulo, o segundo, o terceiro e o quarto. E aí, na parte dos cinco, só aquela parte mesmo de aplicações para equações diferenciais ordinárias, tá? É basicamente isso, tá bom? Ok. Não sei se ficou claro, tá, Ana? Se não ficou, depois você me pergunta, tá bom? Tá. Entrou um negócio aqui do e-mail, deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Essa parte de transformar de Laplace é bem tranquila, né? É bem de boa. Deixa eu ir lá, então vocês estão vendo aqui, a gente já fez essas partes, tá? A gente parou nesse problema aqui, ó. Então, problemas na origem, né? Tá? O que a gente tinha falado antes, até passei ali rapidinho, então o que viu na aula passada foi essas coisas, né? Resolver alguns problemas usando aplicações, então aplicações de flexão de vigas, né? Então, aqui você monta a equaçãozinha diferencial, você cai numa equação de quarta ordem e aí aplica a transformada de Laplace. A solução aplicando a transformada de Laplace, ela é muito tranquila e simples, né? Desde que você saiba inverter ela, né? E ela tem inversa, né? Aqui a gente não está considerando, a gente está considerando funções simples que a gente pode calcular a partir da inversa, né? Claro que esse problema se torna mais complexo dependendo do tipo de equação diferencial que você tem, né? Então a gente aplicou ela fez em várias aplicações, né? Metabolismo, aplicação do circuito, aplicações no sistema de vigas, tá? A deflexão numa vírgula. O que é uma deflexão? Quanto que ela consegue fazer esse movimento aqui de horizontal, né? Vertical, desculpa, de chacoalhar. Porque sabe por que a gente precisa disso? Porque se ela não, ela tem que fazer esse movimento. Até em prédios, por exemplo, se a gente pede prédios, vocês pegarem prédios altos, você vai ver aí documentários, pessoal, as pessoas falando desses prédios, eles deslocam lá com o vento até 1 metro da posição deles. Eles fazem isso, né? Mas eles precisam fazer isso para quê? Para não quebrar, para não cair. A viga, é a mesma coisa, para não quebrar, para não ruir, né? E a gente precisa fazer esses cálculos porque casa, a gente constrói uma casa, você constrói em cima de quê? Em cima de vigas, né? Então aquilo tem que estar bem firme. Quantas vezes a gente não viu prédio, casas aí deles caindo, por quê? Porque as pessoas não calculam isso, tá? Ou, por exemplo, o mais clássico que tem, vocês olham por aí, aqueles guindastes, aquele guindaste é o típico problema de vigas, tá? Você tem que olhar aí, você tem vários nós ali, é um pouco mais complicado. E só que assim, quando você modela o problema e você resolve, aquilo ali cai numa equação diferencial parcial, não é EDO, tá? E ali você tem que resolver o sistema de tal forma que aquilo fique certo. Você não pode ter deslocamento para nenhum lado. Porque se você tiver, aquilo ali vai cair, vai desabar em cima de alguma pessoa, como a gente já viu, né? São os erros de cálculo. E a gente viu as aplicações agora. Esse probleminha aqui agora, né? Do problema usando, a gente vai aplicar transformar de Laplace para resolver isso, é problemas na origem, né?
Ou seja, para estender melhor esses fenômenos, a gente vamos considerar primeiro um problema um pouco simples, né? Dado pelo problema de valor inicial, y' mais y igual a delta, né, de t, y de 0, 0. Lembrando, a delta de t é uma distribuição e não é uma função, tá? Não deu tempo de explicar exatamente o que é isso para vocês, mas a gente fica assim, o pessoal da engenharia, o problema é que eles falam que isso aqui é uma função, isso aqui não é uma função, tá? Então, para a gente resolver esse problema, por que que ele está na origem? Porque ele não está deslocado, né? Que é y' de t, né? Não é y mais alguma coisa, né? Então, como que eu resolvo? Eu aplico o transformado de Laplace, a gente já viu como faz, né? Dos dois lados. Então, a transformada da derivada é um S, transformada de Laplace, da y, menos y0, y de zero, tá? Por isso que também é na origem, a gente está calculando com tempo zero, né? E aqui, a transformada do y é a transformada do y, e a transformada delta de Dirac, que a gente já sabe que é 1, né? A gente já viu lá. O que que eu faço? Agora tiro em evidência o y de S. Eu coloco dessa forma. Ó, o y de S, vocês não estão vendo aí, eu vou dar um zoom. Isso aqui 1 sobre S. Aí, 1 sobre S, se você for lá na tabela da transformada de Laplace, você vai ver que isso aqui é exponencial de menos t. Tá? A solução é exponencial de menos t para esse problema aqui. Tá? Só que, para essa equação, só que aqui tem um probleminha. Ela resolve o problema de valor inicial? Se vocês olharem aí, tem um problema, né? Por quê? Ela não resolveu exatamente, porque, olha, aqui eu resolvo a equação tudo bem, ela dá isso aqui, tá? Mas, olha aqui, se eu substituir essa solução, se eu colocar no zero, ela não está dando zero, então tem alguma coisa aí, que a gente tem que olhar, né? Então a gente observamos que y de zero é 1 e é diferente de zero, tá? Ou seja, não satisfaz a condição inicial. Então, para a gente entendermos o que aconteceu, devemos lembrar que a transformada de Laplace só produz soluções para t maior que zero. E interpreta isso aqui como sendo uma coisa desse tipo aqui. Então, dessa forma aqui daria certo, porque aí dessa forma o y0 simplesmente ele não está definido para o zero, né? Porque a transformada de Laplace a gente calcula para t maior que zero. Esse é o grande problema. Então, de fato, para complementar, para entender isso, a gente vai ter que definir uma função auxiliar, tá? A gente vai definir uma função auxiliar no lugar da função delta de Dirac lá, tá? Então a gente vai, ao invés de considerar o problema com delta de t aqui, a gente vai considerar como essa daqui, ou seja, a transformada o coeficiente de Newton das funções de Riverside, tá? Lembrando que essa u de t aqui é a função de Riverside. E esse epsilon aqui é uma constante positiva, tá? E pequena. Sabemos que esse termo aqui, ele converge. Se eu passar o limite aqui com epsilon indo para zero, isso aqui vai dar exatamente a derivada da formada vai dar exatamente a derivada delta de Dirac, tá? Ou isso aqui, desculpa, isso aqui converge para delta, perdão. Então, se eu aplico a transformada de Laplace nesse coeficiente, o que que eu vou obter aqui? Então, a transformada de Laplace disso aqui vai ser y de s. E y é igualzinho a gente fez no começo lá. Só que aqui eu vou ter a transformada desse negócio aqui, que é a transformada de Riverside, né? Que vai dar exatamente esse valor aqui. Nota que, olha, a gente tem isso aqui dos dois lados, né? Passo para lá. Passando para lá e resolvendo, né? Fazendo as contas aqui. E aplicando a transformada inversa, a gente vai obter que a y de t, a transformada inversa desse negócio, só que, olha, aqui cancela com esse, tá? A gente vai ficar com isso aqui. Aqui a gente faz umas continhas e depois coloca, aí depois aplicando a transformada inversa, a gente vai ter de novo a transformada vai transformada isso aqui, função de Riverside, tá?
menos isso aqui, a função de Riverside, isso aqui, tá bom? Claro, para isso a gente teria que só arrumar, ajeitar as contas aqui e aplicar usando a tabela da transformada de Laplace, tá bom? Então, y de t vai ser dado por isso aí. Vamos ver mais um pouco. Então, essa solução ela pode ser reescrita. Então, o que a gente obteve aqui, a gente pode reescrever isso aqui, olha. Ela vai ser zero para t menor ou igual que zero. Tá? Exatamente. Por que ela vai ser zero para t menor que zero, menor ou igual que zero? Porque a função de Riverside, ela para t menor ou igual que zero, ela é zero. Então, isso aqui dá zero, tá? E aí, aqui também, para t menor ou igual que zero, isso aqui vai dar epsilon de menos vai dar u de menos epsilon, que é menor que zero. E aí, isso aqui dá zero, né? Aqui, esse pedacinho aqui vai dar 1 menos epsilon menos t, e elevado a menos t, dividido por epsilon. Exatamente, volta de novo aqui. Para t entre 0 e isso aqui. Por quê? Vamos olhar aqui. Para t maior que zero, isso aqui é diferente de zero, então sobra isso aqui, tá? Exatamente o que está lá. E por que que esse dá zero? Porque para t menor que... Vamos aqui. Para t menor do que epsilon, para t menor que epsilon, isso fica negativo. E lembra, a função de Riverside no zero, ela é zero. Então, isso aqui dando para t menor que zero, isso aqui é zero. Então, zero isso aqui. E por fim, para t maior ou igual que zero, vai sobrar isso aqui, com epsilon de menos t. E aí, aqui é só manipulação algébrica para olhar, né? Porque isso aqui para t maior que epsilon, isso aqui vai dar 1, então vai sobrar essa parte, menos isso aqui também vai dar 1, vai sobrar essa parte aqui. Como isso daqui dá 1, isso sobre isso, eu vou fazer as contas aqui. Então dá isso, menos isso aqui, vai cancelar, né? Não cancela, porque isso aqui é epsilon de menos, epsilon menos epsilon de t menos epsilon. Se eu distribuir o sinal aqui, vai ficar menos t, menos e elevado a menos t, vezes epsilon de e elevado a epsilon, tá? Aqui também a gente tem epsilon de menos t. O que acontece? Eu tenho aqui, vai ficar com sinal de mais, por causa desse sinal aqui. E menos esse aqui vai dar menos 1. Então, o que que vai fazer? Eu vou tirar, vai cancelar o 1 com 1, eu vou ficar com menos epsilon menos t, desculpa, e elevado a menos t, menos, tá? Dividido por epsilon, e aqui eu vou ficar com mais e elevado a menos t, vezes epsilon, vezes e elevado a epsilon. Eu vou tirar e elevado a menos t em evidência, tá? Então é assim, ó. O que acontece? Se eu fazer a conta aqui é melhor. Se t maior que epsilon, tá? O que vai acontecer? O y de t, ele vai sobrar lá 1 menos e elevado a menos t sobre epsilon. Aí aqui, para t maior que o epsilon, isso aqui já dá 1, então sobra ele. Menos, aqui também vai dar 1, então vai dar 1, menos com menos vai dar mais, e elevado a menos t, e elevado a epsilon, porque eu distribuí o sinal aqui, ó, tá? Dividido por epsilon. O que acontece? Esse menos 1 aqui vai cancelar com 1, então dá zero. Esse cancela com esse. Esse daqui eu tiro em evidência, vai sobrar esse cara aqui, ó. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. E na epsilon menos 1 dividido por epsilon exponencial de menos t, tá? Que é exatamente o que a gente tem ali embaixo. Que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Deixa eu só aumentar para vocês verem. Tá?
para epsilon pequena, e a gente pode usar a seguinte aproximação, olha. Se é exponencial de epsilon, ela pode ser aproximada por isso aqui, ó. Claro, a gente pode, porque isso aqui é a série de potências, todo mundo já fez variáveis complexas, aqui é a série de potências da exponencial, tá? Aí, como ela aqui, eu vou fazer, ela se aproxima disso aqui, 1 mais t, para algum t pequeno, para um t suficientemente pequeno, né? Aí, o que a gente tem? Se a gente fizer isso, se a gente puder aproximar a exponencial por isso, a gente vai ter que aquela y de t ela é próxima para t menor ou igual que zero sobre... Deixa eu aumentar aqui. Então, se eu fizer aquela aproximação, eu vou ter que isso vale zero. Aqui a gente vai aproximar aquela exponencial por t sobre epsilon, e aqui vai ficar menos t, exponencial de menos t para t maior ou igual que epsilon, ou seja, eu vou pegar tem uma região de transição que ele fala aqui, né? Uma solução y de t sobe rapidamente, né? Ela faz isso, para t pequena aqui, ela vai, de repente ela vai, de repente o gráfico depois apresenta, o gráfico disso aqui depois ela começa a cair, né? Ela sobe rápido, aí depois de um tempo ela começa a cair. Para isso aqui, para epsilon suficientemente pequeno, sabe? São os casos para se o epsilon for 0,2, se o epsilon for 0,1 e se o epsilon for 0,5, né, respectivamente. Para epsilon igual a 0,2 é a verde, para epsilon igual a 0,5 é epsilon igual a 0,1 a vermelha, e para epsilon igual a 0,05 a azul, tá? Na verdade, é o contrário que eu falei, né? Para epsilon 0,2 é o azul, para epsilon 0,1 vermelho, e para epsilon epsilon igual a 0,05 verde, né? Então, cada vez que eu diminuo o epsilon, isso aqui ela tende a crescer mais, depois ela assume o comportamento da exponencial, né? Exponencial de menos t, né? Só reforçando, ele usou isso aqui para aproximar, ele usou essa expressão aqui, gente, para aproximar isso aqui, ó, tá? Para aproximar essa exponencial. Então, por exemplo, se eu aproximo por aqui por 1 sobre t, o que vai acontecer? Vai ficar 1, aqui vai ficar, aqui fica, essa exponencial aqui fica 1 menos t, né? 1 mais t, se eu conseguir aproximar, vai cancelar o menos, vai ficar menos t. Foi o que ele deu lá embaixo. E essa daqui a gente aproxima a mesma coisa, só que vai sobrar t, tá bom? T que aí vai sobrar, na verdade, com o epsilon, né? O t, você coloca o epsilon no lugar do t aqui, vai sobrar só epsilon sobre epsilon, que dá 1, e por isso que sobra só exponencial de menos t, tá? Que é exatamente o que a gente tem aqui embaixo, só reforçando, né? Se alguém não tinha pego, é exatamente isso, ó. Tá vendo? Exatamente isso. Se eu aproximar aqui, continua zero. Esse aqui, se a gente colocar lá no lugar, vai ficar t sobre epsilon. Isso aqui vai ficar epsilon menos t, né? Para dar uma aproximação para o gráfico ali. Tá bom? Então a gente só viu mais uma aplicaçãozinha ali, né? Se a gente vai usar para o problema de valor inicial ali na origem. O grande problema é por que ele fala na origem, gente? Porque vocês viram, não sei se vocês perceberam quando eu fui falando, mas o grande problema aqui é que se a gente aplicar a transformada de Laplace direto, a gente não consegue. Mas por quê? Porque ela não está definida para t maior que para t igual a zero, né? Então, para t igual a zero, a gente precisou fazer uma pequena modificação aqui. Fazendo essa modificação, a gente obteve essa solução aqui, né? E aí a gente só reinterpretou ela aqui, tá? Alguma dúvida, pessoal? E aí, gente, então, o próximo passo, que é bem curtinho, que também é. A gente já tinha visto as convoluções para se transformar de Fourier, né? A gente vai ver ela aqui também usada na transformada de Laplace, né? Então a gente já sabe que é uma convolução, não precisa definir, né? A convolução entre f e g, tá?
Aqui ele pegou funções contínuas, mas a gente sabe que não precisa ser exatamente funções contínuas. A gente pode, que são integráveis, né? A gente pode trabalhar com funções L1, né? Também daria, mas a gente vai ficar aqui com as funções contínuas e eu tenho que supor que essa integral aqui existe, né? Se essa integral aqui, a convolução de fg, ela existe se essa integral aqui dá um número finito, né? Aí, então a gente, olha, então aqui só fez um exemplo, né? Vamos fazer porque a gente vai usar esse exemplo daqui a pouco também. Olha aqui, ó. Então, a gente vai fazer a convolução da função e de t e a cosseno de t, tá? Vamos calcular, é simples, né? Vai cair na integral, usando a definição, né? Vai cair nessa integral aqui. Essa integral aqui é por partes, né? Se vocês fizerem, como que faz essa integral? Todo mundo, se vocês não lembrarem, é aquela integral ela é meio cíclica, tá? O que é uma integral cíclica? A integral de e de t cosseno de t, a gente faz por partes. Então a gente chama u de cosseno de t, dv seno t, é exponencial de t, tá? Aqui du é igual a menos seno de t e dv é igual a próprio exponencial, v, desculpa, v é igual a exponencial de t. Substituindo ali, vocês vão ver que a gente vai cair na seguinte integral. Menos seno de t, exponencial de t. Aí tem o menos, vai ficar mais integral de exponencial de t, seno t. dt. Aí, gente, isso aqui a gente só repete o processo. Conforme eu repetir o processo, vocês vão ver que eu vou cair aqui com a exponencial de t cosseno t menos exponencial de t seno t. E aqui vai dar menos a integral do exponencial de t cosseno de t. Isso aqui dt, lá no, quando todo mundo está aqui, praticamente fez cálculo comigo, né? Eu faço sempre questão de mostrar esse caso, porque assim, é integral cíclica, faz uma integração cíclica. A gente não consegue, a gente vai ficar sempre nesse looping aqui. Você vai chegar uma hora que você vai voltar de novo na integral do cosseno. O que que eu faço? Só que com o sinal trocado, jogo ela para lá. Então, eu vou ficar com duas vezes a integral do cosseno igual a exponencial de cosseno de t menos exponencial de seno de t. O que que eu faço? Eu jogo para cá, vai ficar exponencial de t cosseno t dt igual a metade, porque eu passo 2 dividindo, da exponencial de t cosseno t menos a exponencial de t seno t. Tá? E aí, gente, é isso exatamente que ele usou aqui. Então, essa integral aqui, essa convolução é a integral da exponencial de t, que é a f, com a cosseno de t menos tal. Aplico isso que eu acabei de fazer aqui. Olha. Então, vai ser exponencial de meio da exponencial de t, de tal, cosseno de t menos tal, menos seno de t menos tal. Exatamente o que eu fiz aqui, calculado de 0 até t. Olha, nota que se no zero, aqui vai dar cosseno de zero é 1, e aqui vai dar zero. Então, vai sobrar exponencial de t. E no zero, aqui vai dar cosseno de t menos seno de t. Exponencial de zero é 1. Então, vai ficar menos cosseno de t mais seno de t, isso aqui. Tá?
Então, a gente usou... A gente acabou fazendo essa conta. Então, essa é a convolução da f, a g com a f sendo e de t e a g sendo cosseno de t. A gente vai usar isso aqui daqui a pouco, tá? E aí a propriedade da convolução é muito parecida com a propriedade transformada de Laplace, de Fourier. A transformada da convolução é a produto das transformadas. E a transformada inversa do produto das transformadas é a convolução da f com a g, tá? E é isso, daqui é aquela coisa, é a mesma, do mesma forma que a gente fazia na transformada de Fourier, tá? A gente faz aqui, é conta. Então a gente pega definição da transformada de Fourier da f é essa, definição da transformada de Fourier da g é essa daqui, então ela vezes essa, então eu vou ficar aqui com essas duas integrais. O que eu faço? Jogo e de exponencial de menos s para lá. Posso fazer isso com t, porque o t, essa daqui, isso aqui é constante com relação a tal. Eu jogo essa exponencial para cá, ajeito, uso a propriedade exponencial, né? Vai ficar menos st mais tal, f de t aqui fora. Integral dela com relação a t, integral dessa daqui com relação a tal. Feito isso, a gente vai lá, então eu faço uma mudança de variável aqui, tá? Eu vou chamar de tal menos t menos t mais tal, 1v. Quando eu faço isso, eu tenho que trocar aqui, então tal vai ficar v menos t, tá aqui. Aqui fica menos v, a f não mexe, tá? E aí, feita essa mudança de variável, jogo a f para dentro, eu vou ficar com isso aqui. Esse daqui, olha, aí o que eu faço? Eu inverto as ordens de integração, já está invertido, né? Já inverteu aqui, ó. Daqui para cá também ele inverteu as ordens de integração. Fez a mudança de variável e inverteu as ordens de integração. Então, eu inverto a ordem de integração, e aí a mudança de variável, então isso aqui fica com isso aqui com relação a t. Esse daqui, a gente vai ver, esses dois aqui é a convolução de f com a g. Só que tem essa exponencial, só que a exponencial depende só de v, não depende de t. Então eu posso tirar e integrar com relação a t esses dois aqui. Isso aqui é a convolução da f com a g, tá aqui. Integral de 0 até infinito, da exponencial de v menos, de menos sv dv. Bom, essa é a convolução exponencial disso aqui. Isso aqui é exatamente a definição da transformada de Laplace da convolução de f com g. Tá? Bom, essa daqui é igual a isso, tá? Só que a gente tinha mostrado aqui em cima que isso aqui é exatamente isso, né? Então, a gente chegou que essa daqui é igual a isso, né? Ou seja, o que eu tenho? Transformada de Laplace da convolução é o produto das transformadas. Aí a transformada inversa vai ser a convolução dessas funções. Então, vamos aplicar aqui, né? No exemplo. O exemplo diz o seguinte: calcular a transformada inversa, né? Transformada inversa. Então, calcula a transformada inversa da s sobre s mais menos 1, s ao quadrado mais 1, tá? Eu quero calcular a transformada inversa aqui para eu obter que função que me deu isso, né? Mas aí, a gente primeiro é simples, né? Isso aqui dá para observar que isso aqui é um produto, né? A gente pode olhar isso aqui como produto das transformadas de Laplace, como sendo a transformada de uma que deu 1 sobre s menos 1. Essa aqui vai ser a exponencial de t. E s quadrado mais 1 é o cosseno de t, se não me engano. Tá certo? Aí, exatamente aqui, ó. Falou aqui, eu fiz sem olhar porque eu já decorei, mas qualquer coisa a gente usa a tabela, né? E aí a gente usa a propriedade, usa o teorema, né? O teorema diz que a transformada inversa do produto das transformadas de Laplace é a convolução dessas funções. A gente já tem as funções, só fazer a convolução. Então isso aqui, olha, a transformada inversa disso é a convolução, né? Isso é o cálculo, então é calcular essa integral de 0 até t
E de t cosseno de t menos tal de tal. A gente já fez, lembra do exemplo que eu falei para a gente que a gente tinha que fazer ali em cima? A gente usar agora. A gente já fez, a gente sabe que isso aqui dá metade de exponencial de t menos cosseno de t mais seno de t, tá? Então essa daqui é exatamente a transformada disso aqui, exatamente essas funções, tá? O outro exemplo, resolver essa equação integral aqui, né? Nota que, olha, isso aqui é exatamente a convolução da função y de t com a função t, da função y de t com a função t, tá? Então a gente aplica aqui, olha, então para aplicar a transformada de Laplace aqui, a transformada de Laplace desse negócio, transformada de 4 de uma constante é 4 sobre S, a gente já sabe, o 9 sai para fora, a transformada de Laplace disso, da y de t, vezes a gente sabe que isso aqui é convolução, então a transformada da convolução é o produto das transformadas. Transformadas, quais são as funções? Y de t e a função t, tá? Fiz isso, a gente sabe então que a transformada da y a gente vai chamar de y de s grande, né? 4 sobre s, 9 y de s, e a transformada da t a gente sabe que é 1 sobre s quadrado. Agora é só isolar o y, né? Isolando o y, a gente vai ficar com isso aqui, tá? Aí, para determinar quem que é a y de t aqui, porque quando a gente quer resolver essa equação integral, a gente quer saber quem é y que satisfaz isso, mas é simples, né? A gente agora só inverte. Quem que é a transformada de Laplace disso aqui? Se você olhar lá na tabela, tá? Você vai ver que é exatamente o 4 cosseno hiperbólico de 3t, tá? É só conta, né, gente? Então, a transformada de Laplace de funções especiais, gente, isso aqui é só exemplo, tá? Mais um exemplo da aplicação de transformada de Laplace. Então, a gente vai calcular. O que eu preciso saber, ó? Então, nesse capítulo aqui, nessa parte aqui, a gente vai discutir a transformada de Laplace envolvendo funções, as tais funções de Bessel, né? Ou a função gama. Sabe o que a gente vai aprender meio que fazer, pessoal? A fatorial de número real, tá? Então, vocês vão ver um negócio bem legal. Eu não lembro, na verdade, como eu nunca tive uma disciplina transformada de Laplace, e sempre às vezes aparecia essa gama aqui. Eu nunca sabia quem que é essa gama aqui. Vocês vão ver a função de Bessel, né? Então, como calcular a transformada? Olha, a gente já sabe fazer isso aqui. A transformada de Laplace dessa função t elevado a k menos 1. Ele já dá até aqui antes da gente fazer o que ele fez aqui. Essa daqui a gente já conhece. A transformada daquilo lá de t menos n, quando n é natural, é essa daqui, tá? Aqui, o que a gente vai fazer é para esse k aqui, com esse k sendo um número real, né? Aí, isso aqui a gente não sabe muito bem. Por quê? A gente não sabe muito bem calcular. Se fosse o n, é fácil, a gente já tem a tabela. Se a gente não é n, aí eu tenho que saber como fazer isso. E aí ele pensou o seguinte: vamos fazer essa mudança de variável aqui. Eu vou chamar o x de s vezes t, que é esse cara aqui. Quando eu fiz isso, olha, substituindo aqui, o que vai acontecer? Esse cara aqui, o t, eu vou substituir. O t eu acabo substituindo por x menos sobre s. Então vai ficar k menos 1x elevado a k menos 1, s elevado a k menos 1. Exponencial de, aqui s menos t, então exponencial de menos x. De x sobre ds. Esse s aqui sai para fora. Esse s aqui também sai para fora, porque ele é constante com relação a x. Então eu vou ficar com essa integral aqui, tá? Essa integral aqui, esse s sobre k, eu já sei que é transformar de Laplace de alguma coisa, né? Só que essa função aqui, eu vou dar um nome para ela. Essa função eu vou chamar de gama, tá? Ela não depende, essa função aqui, ela não depende da variável epsilon, tá? E essa daqui é chamada, a gente vai denotar ela por gama de k, tá? Lembrando que esse k aqui pode ser um número real, maior que zero, positivo. Aí, olha, essa gama de k vai ser exatamente essa função aqui. Aí a gente sabe calcular ela para alguns exemplos, né? Olha, quando
quando o K é igual a N, o N é um número natural, a gente sabe calcular, transformar de Laplace disso aqui. Então, naturalmente, para que aquela função aqui, para que essa função aqui, que está aqui em cima, seja igual a um n menos 1 fatorial, no caso do n, elas vão ter que ser iguais. Então, então isso aí eu vou ter que k mais 1, né, que é o que dá aqui, né? Exatamente aqui, ó, o n mais 1, que então vai ser a transformada de Laplace para dar esse n menos 1 aqui, a gente tem que calcular a transformada de essa gama de n mais 1. A gama de n mais 1 vai dar n fatorial, tá? Eu preciso que seja isso. Então a gente vai mostrar isso, de fato, ó. Gama de n mais 1, aplico a definição dela, né? Gama de n mais 1 vai ser exatamente essa daqui, olha. Exponencial de menos x, x elevado a n, tá? Por que que eu fiz isso? Só mostrando que quando a gente definiu essa k, é x, aqui k menos 1, tá? Então por isso que a gente está usando n mais 1. Para poder cair aqui nisso aqui, nessa, ficar mais simples, né? Então isso aqui, gama de n mais 1. Então, por definição, é menos x. Aí aqui era para ser k mais 1, né? K menos 1. Como a gente está no n mais 1, então vai ser n mais 1 menos 1. Então vai ser x elevado a n. Aí isso aqui é uma integração por partes, a gente já sabe fazer, né? Chama essa daqui de u, essa daqui de v. De v, aí o v vai dar menos exponencial disso aqui, menos essa integral aqui. Joga para fora, vai ficar mais. Isso aqui, gente, olha, no zero dá zero. E no infinito a exponencial vai para zero, então só vai sobrar essa parte aqui, tá? N sobre de zero até infinito, menos x, x elevado a n menos 1. Mas isso aqui é exatamente o n, isso aqui é exatamente a gama de n, pela definição. Então vai ficar gama de n mais 1, n gama de n, tá? Aí como a gente pode ver, olha, se eu colocar para... quanto que dá a gama de 1? Gama de 1 é quando n é igual a zero, tá? Gama de 1, desculpa, calculando aqui, é quando é só usar a definição, né? Mas estou complicando à toa. Quando x é igual a 1, aí você vai falar que x não é o t aqui o caramba. Exatamente, quando k igual a 1, tá? Não é x, quando k é igual a 1. Então, quando k igual a 1 vai dar x elevado a zero, que dá 1, então vai dar só a integral da exponencial. Essa integral a gente já sabe que converge para 1. A gama de 2, tá? A gente já calculou de 1. A gama de 2 vai ser quem? A gama de 2 é como se colocar, eu posso colocar 1 aqui, vai ser gama de 2, aqui 1, e a gama de 1, só que a gama de 1 é 1, então por isso gama de 2 é 1. Quem que é a gama de 3? A gama de 3 é 2 aqui, então vai ficar duas vezes a gama de 2, só que a gama de 2 a gente já sabe que é 1, então vai ficar 2 vezes 1, tá? Então isso aqui deu a função, olha, gama de 4, isso aqui é a função n fatorial, tá? Que é o que a gente queria, tá? Por recorrência a gente definiu isso aqui. Mas dá para fazer mais, além disso, pessoal, a gente pode calcular esses fatorial, entre aspas, né, de exponencial. Olha aqui. Deixa eu ver que horas são, porque eu comecei bem tarde, ainda tem tempo. Olha isso aqui. Então, a gente, claro, usa a tabela, vai usar a tabela, né, para nossa transformada de Laplace. Eu sei que a gente tem a transformada disso aqui, dá menos meio. Aí a gente tem que usar a fórmula que a gente viu lá em cima, tá? Que é o quê? Gama de tk menos 1 é gama de k sobre s elevado a k para k positivo. Marco zero. Ó, eu passei daqui. Ah, não, eu comecei a gravar. Pera. Não.
Que deu uma zica aqui. Então, vamos lá. Gama de T menos... esse gama de T menos gama de T elevado a menos meio, tá? Vai dar gama de meio, S elevado a meio. Só que tem um pequeno problema agora aqui que eu vi que eu não tinha prestado atenção, tá? Isso aqui... A gente pode usar essa fórmula e ele não contou aqui. Deixa eu ver porque pode fazer isso. Porque a gama, o K aqui tem que ser maior que zero, né? Ah, não, o K tem que ser maior que zero. A gente pode escrever aquilo de outra forma. Ó. E lembrando aqui, ó, pessoal, aqui é K menos 1. A gente pode fazer isso. Aqui tá negativo, mas olha, a gente pode entender isso aqui, olha, como sendo a transformada de t elevado a 1 menos t elevado para dar negativo, né, menos meio. Então é a mesma coisa, a gente pode pensar que o K aqui é meio, tá? Porque em meio menos 1, que é da fórmula, vai dar menos meio. Então aqui K é igual a meio. Então é a gama de K, esse cara aqui, onde gama de... e a gente pode também pensar que o T de 1 meio, para dar meio aqui, para dar, a gente tem um meio, isso aqui é o gama de 3 meios, exatamente, S de 3 meios. Então a gente tem que calcular isso aqui, olha, para complementar lá, mostrar isso aqui, né? Então, quem que é gama de meio? Gama de meio é isso aqui, x elevado a meio. Faço as contas aqui, caio nessa integral aqui, tá? O que que eu faço aqui? Faço a mudança de variável. Qual a mudança de variável? Eu chamo x igual a t quadrado, tá? Fazendo isso, o que que acontece? Aqui vai ficar t embaixo. E como eu chamei x de t quadrado, aqui vai ficar exponencial de t quadrado. Só que eu tenho que fazer o dt, né? O dx, né? O dx é igual a 2dt. Então vai ficar dx é igual a 2dt. dt vezes t quadrado, x é igual a 2dt. É 2t dt. Como aparecer um t aqui embaixo, o t vai cancelar com t. Então a gente só vai cair na exponencial de menos t quadrado. Aí a gente tem que usar uma técnica, né? Aquela técnica que a gente fez lá para a transformada de Fourier. E vocês fizeram na prova, né? Como que eu calculo isso aqui? É a mesma coisa que já fez. Multiplica, faz i, chama isso de i, faz i quadrado. Faz a gente já fez isso aqui, né? E depois tem que fazer uma mudança de variável e a gente vai cair que i quadrado é igual a p a quarta. Então lá a gama, isso aqui p a quarta. P a quarta não, pi sobre 4. Tira a raiz, então isso aqui vai ficar a raiz de π sobre 2. A gente já fez essa em quadrado, né? Então a gama de meio vai dar 2 vezes essa integral, só que é 2 vezes aí. Só que aí a gente já achou que é raiz de π sobre 2. Como já tinha o 2 aqui, cancela, então isso aqui vai dar π. A gama de k mais 1. Aí a gente usando a propriedade da gama de k mais 1 igual a k mais... A gente pode usar isso aqui, porque a conta que a gente fez lá em cima, ela não importa se era só natural ou número real, tá? Tem isso aqui. Aí a gente pode aplicar para cá, olha. A gama de 3 meios pode ser olhada como quem? Ganha a gama de... Porque o k de 3... Lembra que eu falei? A gama de 3 meios é como se fosse a gama de k menos 1. Então, se o k for 3 meios, então vai dar meio. Exatamente isso. A gente, quando fez a fórmula aqui, olha, obteve que vale isso aqui, né? A gente fez essa conta aqui independe se o x é natural, tá? Isso aqui não... Essa conta aqui não influencia em nada se o x for um número natural. Pode ser para um número, uma fração, né? Então,
usando aquela mesma fórmula, usando essa fórmula, então, a gama de K mais 1 é igual a K, gama de K. Substituo aqui, então vai ficar gama de 3 meios, que é gama meio, né? Então, K igual a meio mais 1, então vai ficar 3 meios igual a meio, gama de meio. Só que gama de meio a gente calculou, é raiz de 3, é raiz de π. Só que tem esse 2 multiplicando raiz de π sobre 2, tá? E aí a gente já tem aqui, olha. Aí aqui também a gama de, isso aqui então fica gama de menos t dá isso aqui, né? Raiz de π sobre s, né? E o gama de t meio vai dar a raiz de t, 2 vezes s, 3 meios. Lembrando que a gente estava querendo calcular, aqui quando a gente começou a calcular, a gente ia calcular isso aqui, dividir por isso aqui, calcular isso aqui, dividir por isso aqui. Foi o que a gente fez aqui, olha. Então, por isso que deu raiz de π, raiz de s aqui, raiz de π, 2 vezes s elevado a 3 meios de 3 sobre 2, ou pode também ver isso aí como a raiz de s ao cubo, tá? Outra aplicação. Deixa eu ver o horário. Ainda tem tempo. Mais uns 10 minutinhos. Olha, então calcular a transformação. Se eu quisesse calcular a transformada do logaritmo de t, né? Qual que é o grande problema em calcular a transformada de Laplace da função ln de t? Essa função aqui não está definida no zero, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Então a gente vai usar, para calcular isso aqui, a gente vai usar a transformada de gama de t elevado a k, tá? Como a gente fez agora. A gente sabe que transformada disso aqui de t elevado a k, isso aqui vai dar a gama de k mais 1 sobre sk mais 1. É só a gente fazer por indução lá, né? Aqui, o lado esquerdo dessa função é uma função contínua que tem derivada parcial em relação a k, tá? Então a gente pode diferenciar, pode fazer a derivada com relação a sobre o sinal da integral. Isso aqui é tranquilo, porque essa função aqui é ser infinita, é ser infinito, tá? A gente já viu que é possível fazer essa transformação, essa derivada, né? Tal da regra de Leibniz. Então a gente deriva sobre o sinal da integral. Quando a gente faz a derivada desse lado, a derivada disso aqui, essa daqui sobre o sinal da integral vai dar a derivada de t, a gente está derivando com relação a k, né? Então, a derivada com relação a k, isso aqui é exponencial de k, e todo mundo lembra, né? A gente não está derivando com relação a t, com relação a k. Então, isso é ln de t, certo? ln de t vezes a derivada desse cara aqui é ln de t vezes t ln de t. Então, lembra que, por exemplo, quem fez cálculo comigo sabe disso. Qual que é a derivada exponencial de x? É exponencial de x vezes ln de 2. Qual é a exponencial de 3 elevado a x? É a exponencial de 3 elevado a x vezes ln de 3. Então, é t elevado a k, ln da base. A base é t, então fica ln de t. Exponencial de menos s, s. Que a gente precisa fazer aparecer o ln, aparecer a transformada de Fourier de ln aqui, tá? E a transformada dessa função gama aqui, né? A gente usou aqui a derivada do quociente, né? E a gente está assumindo que a gama ela pode ser diferenciável, né? Agora, a gente faz o quê? Cair para zero. Porque se eu fizer cair para zero, isso aqui vai dar 1 aqui dentro. E aqui vai dar alguma coisinha que a gente vai ver aqui, tá? Então, aqui dentro dá 1. Então, da integral de zero até infinito. Olha, aqui é exponencial de s menos s. Não tem problema, não depende de k. O t não depende de k. Então, dentro aqui, a gente troca o sinal da integral com o limite. Então, desse lado aqui vai aparecer a transformada de Fourier do ln, de Laplace do ln. E aqui, quando eu mando para cá isso aqui, k para zero, isso aqui vai dar S1. A derivada desse k aqui no ponto 1. Essa função aqui ela é mais que contínua, né? Então a gente pode calcular o limite, troca de lugar, né? Isso aqui é gama do limite de k mais 1
limite K tendendo a zero. Aí dá, então, 0 aqui. Então, vai dar 1 aqui. Aqui dá 1. Aqui dá 1, S elevado a 1. Ln de S, o S não depende do K. E aqui embaixo a gente vai ficar com exponencial de S quadrado. Tá? E aí, ou seja, isso aqui é a transformada de Laplace desse cara aqui. Isso aqui, olha, SS eu posso simplificar, então vai ficar gama' de 1 menos Ln de S, tá? O gama de 1 a gente já sabe que é 1, a gente calculou lá em cima, sobre S. E do lado esquerdo é a transformada do Ln, né? O gama' de K, a gente sabe fazer também, pode derivar sobre o sinal da integral, então a gente vai derivar com relação a K. Quando eu derivo com relação a K, eu vou ter a mesma coisa, a derivada vai dar x elevado a, lembrando quem que é a gama, né? Só para vocês lembrarem, a gama exponencial de menos x, x elevado a menos k. Então a derivada de gama' de k é a derivada, então fica x elevado a menos k, ln da base, que é o x, vezes a exponencial de menos x. Calculando isso aqui no 1, é como se eu colocar 1 aqui, então vai dar x elevado a zero dá 1. Ln de 1 é 0. E aí a gente não, o ln o x, não é no x, é no k, perdão, desculpa. Isso aqui vai dar 1. Aqui é ln de x exponencial de menos x. Ln de x exponencial de menos x. Eu vou chamar de gama, esse gamazinho aqui, aí você calcula, ele falou que vale esse valor aqui, tá? Essa aqui é a chamada constante de Euler-Mascheroni. E aí, finalmente, a gente tem que a transformada, a transformada do Ln, né? Dá essa daqui, gama menos Ln de S sobre S. E essa gama aqui é uma constante que eu não conhecia antes, né, pessoal? Eu estava estudando ontem à noite e olhei, né? Nunca tinha, primeira vez que apareceu para mim. Mas vocês viram que essa função gama aqui, ela tem uma propriedade que eu queria mostrar para vocês, tá? Essa propriedade aqui é muito importante, porque isso aqui vale para qualquer. Isso aqui não depende do K aqui, tá? No fundo, sabe o que eu estou fazendo aqui? A gente usa essa função gama, dá para usar isso aqui, claro, que não é de qualquer jeito, tem que fazer mais algumas considerações, mas isso aqui dá para a gente meio que definir que é o fatorial de número real, tá? Então isso é bem legal, essa função gama, ela tem várias aplicações. E ela apareceu aqui, né? Eu só tinha visto por cima essas coisas, né? Então foi legal dar uma estudadinha ontem nisso aqui, né? Então a gente aplicou mais um aqui. E aí eu só vou fazer o último. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não dá. A gente tem 8 minutos. Pessoal, eu posso passar um pouquinho do horário? Eu peço perdão porque eu atrasei demais para começar. Só para a gente terminar isso. E amanhã a gente faz uma aula também só para terminar a matéria, né? E hoje eu posso dar um auxílio para vocês. Eu posso passar uns 5 minutinhos? Tem Pode algum ser. problema? Pode É ser? porque Tá. a gente tem a Vocês defesa querem? Eu sei. do galego para assistir, né? Então Que a horas gente que é a defesa? 9h30, não era? acho que era 9h30. Então já começou, né? Mas a aula mesmo começaria 9h50, né? A apresentação. Não, a aula de TCC, né? Que vai ser a apresentação dele hoje. Uhum. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pessoal, então deixa para amanhã, pra vocês assistirem a coisa. Amanhã a gente termina aqui, tá? Melhor que senão aí vai atrasar vocês. Já começou, nem é ruim entrar no meio assim. Então vocês vão lá prestigiar o Matheus e amanhã a gente vê isso aqui, tá bom? Beleza, beleza.